Aqui Maurício Cano, em mais uma entrevista jornalística com grandes personalidades do mundo das artes, no caso da música, da dança, da performance. Hoje falamos com Mel Sherazade, quase que xará de outra Mel muito importante da minha vida pernambucana. Olá, Ubuntu. Ó, que legal. Vamos conversar com Mel Sherazade, dançarina, geógrafa, entrando agora no mestrado lá em Recife, Nordeste, Pernambuco. Vamos conhecer sobre a experiência dela unindo, né, as experiências aí de vida. Esta é mais uma entrevista que eu tenho feito na área artística. Olá, olá! Lá! Opa, finalmente estamos juntos aqui. Um Amém. prazer conhecê-la finalmente ao vivo e a cores. Prazer, oi, gente, boa tarde. Eu tô aqui na gambiarra. Meu tripé não tava funcionando, tava derrubando muito o celular. Eu falei, Isso. não, vou fazer gambiarra aqui. Pois é. Temos sempre que dar um jeitinho com os equipamentos para dar certo, né? É, Um improviso a cada momento, né? Enfim. Então, adoro ouvir esse sotaquezinho nordestino que eu sinto saudade já do Nordeste. Estou aqui agora do outro lado do Brasil, no Sulzinho. Friozão passando aqui, só chove esses dias. aqui, E, é solzão. né? Pois é, mas também tem hora que ou o Recife é Real Recife, ou é como é que é? Também tem outra brincadeira que fala que também só chove às vezes também, não lembro agora. É, também. Esqueci. Enfim, tem época, né, para tudo. Bom, vamos lá então para o nosso tema, só nos apresentando aqui brevemente. Então, eu sou Maurício Cano, e me formei jornalista em 2006, né? Já vai dar uns 20 anos praticamente aí, é, logo logo, e fiz mestrado também na área de artes, é, mas na área de chamada Estética e História da Arte, na USP, em 2018, terminei. Eu trabalhei com histórias em quadrinhos. Então, É, mas era um programa interdisciplinar, né? Então mexia com várias artes do conhecimento. E na área de dança, eu comecei lá para 2015, mais ou menos, 2014, com rockabilly em São Paulo, né? Rock no 60, rock de dança de par sempre que eu acabei fazendo. E nos últimos anos na Argentina, eu fui fazer tango, bachata, salsa, sigo um pouco de salsa aqui também em Florianópolis. E aqui eu comecei para valer com o forrozinho, né? opa, É, eu não dancei forró no Nordeste, mas eu estou dançando aqui em Florianópolis. Você vê que coisa. As ironias da vida, né? Enfim. E eu tenho feito as entrevistas como, né, um trabalho, né, autônomo mesmo assim, né, livre, independente, escolhendo pessoas que eu considero interessantes para trazer a sua experiência para o mundo aí, né? E dessa vez a escolhida, a selecionada foi a Mel Sherazade, que eu acabei conhecendo, creio que pelos universos lá do Florescer e outros eventos que a Mel Borba, que eu conheci, acabou indicando, né? Me parece que você participou de algum evento com ela, aí eu acabei conhecendo você também, né? Então, acho que basicamente é isso da minha parte. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, por exemplo, foi a maior experiência de jornal que eu trabalhei lá para 2010, 2011, mais ou menos, né? E é isso. Fique à vontade para você fazer uma breve fala sobre você também, por gentileza. oi, gente, boa tarde. Aqui é Mel Sherazade, sou de Recife. Sou formada em Geografia. Estou me formando agora esse ano, graças a Deus. Eu comecei uma pesquisa, inclusive, na área geográfica, que traz justamente essa conexão, né, entre a geografia e a dança, as minhas duas paixões, e que não podia deixar de falar, né. Sou autodidata, iniciei meus estudos na dança do ventre ainda criança, com 9 anos apenas, e fui aprimorando os meus estudos, né, com profissionais tanto daqui de Recife quanto do mundo também. E hoje já não consigo mais viver sem a dança. Me tornei bailarina, professora, coreógrafa e, inclusive, estou voltando a dar aulas depois de um período meio afastado por conta de doença e tudo mais. Mas agora eu vou voltar com tudo.
Massa. Então, pois é muito curioso isso, imaginar, né? Alguém, claro, frequentemente eu conheci, né, bailarinas que unem, claro, uma carreira na dança e uma carreira em outras áreas do conhecimento. Acho que a primeira dançarina que eu conheci de belly dance, inclusive, né, foi a Nietzsche Montenegro, que também é vegetariana como eu, lá do Rio de Janeiro. E ela fazia até um trabalho social com os animais, que ela fazia apresentações de dança, chamava Belly Dance Solidário. Aí ela conseguia fazer apresentações e, por meio disso também, arrecadava alimentos, assim por diante, para ajudar os animais abandonados, né? Era bem bacana. E ela, no caso, ela é bibliotecária, né? Por exemplo, a área de formação dela acadêmica foi na biblioteconomia, né? E essa foi a primeira referência que eu tive, né? De alguma bailarina da área da dança do ventre que conjugava, né? Com áreas de conhecimento, né, totalmente diferentes, assim, né? É, e para você, como é que foi isso de unir, conciliar duas áreas aparentemente diferentes, mas que você, de algum jeito, tá dando um jeitinho de juntar? Nossa, assim, foi um desafio, na verdade, né? Eu iniciei com essa ideia logo que eu tive a cadeira de Geografia Cultural, tanto que eu até conversei com o professor para ser meu orientador, mas ele não tinha muito conhecimento sobre essa área mais subjetiva da geografia, né? Aí eu corri atrás, consegui uma outra orientadora que aceitou esse desafio comigo e comecei a trabalhar, acho que em 2020, nessa pesquisa. E por não ter tantos registros, né, eu tive que ir a fundo e do zero, basicamente. Então, a pesquisa, ela traz essa conexão a partir do espaço, né? O espaço em suas definições, né? Enquanto que na perspectiva geográfica ele é a reflexão do cotidiano vivido pelo ser humano, né? Que transmite os seus impactos, as suas percepções à medida que o mundo vai evoluindo, enquanto que na dança o espaço ele é sentido pelo próprio corpo, né? Que ele ressignifica e transmite justamente o movimento e o sentimento. E foi justamente essa perspectiva que eu queria trazer, né? Inclusive, eu tive a ideia a partir do filme O Dançarino do Deserto. Indico bastante. É um dos meus preferidos, assim, na dança. Que ele traz a história real de um bailarino que desafiou as leis do Irã para fundar a sua própria companhia de dança, né? Ato extremamente proibido no país. Então, depois de alguns ensaios com a turma, ele se junta com os amigos universitários no deserto, já que era um ponto onde o governo que seguia, né, a liderança não poderia ir atrás deles. E nesse show, eles trazem elementos coreográficos de tortura e opressão sofrida pela sociedade artística, né? Então, o filme ele resgata essa sensibilidade da relação entre o homem e o espaço, justamente nessas diferentes dimensões culturais, políticas e sociais. E eu acho Nossa. que é muita coisa. É como se você passasse por aquilo, mas você não percebesse, né? Que cultura é dança, dança é cultura. Então, realmente, separar as duas, né, é inviável, né? Basicamente. Tem uma citação que eu trouxe aqui no meu roteiro, eu já deixo aqui do meu ladinho, de um geógrafo, que ele também trouxe essa perspectiva mais subjetiva, que ele diz o seguinte: se não há dança sem um sujeito que dança, assim não há corpo sem um sujeito, sem uma dança. Logo, não há o corpo que dança sem a experiência vivida no espaço, né? Então é justamente isso. Quando a gente dança, a gente transmite tudo aquilo que está dentro da gente, né? Então dançar não é apenas um executar de passos, como muitas vezes as pessoas acabam, né, considerando. É muito mais, é o trabalho de dentro para fora, né? Eu acho que você que dança, você consegue sentir isso. Eu estou começando, né? Eu, né, tô na minha quarta dança, mais ou menos, terceira, mas tô, como eu não me profissionalizei de fato, né? Estou ainda tentando pegar alguma coisinha, né? Mas eu certamente posso dizer para todo mundo que me ouve que a dança mudou minha vida e continua mudando sempre,
porque é libertador. A gente é como se entrasse no outro planeta, né? Porque a gente quebra os padrões normais, digamos, de você se expressar com o seu corpo, né, com a sua maneira de caminhar e assim se movimentar, para um espaço tão transformador, tão criativo, né, em que o teu gestual é totalmente, enfim, muito mais infinito, né, do que o modo como a gente pode se expressar no cotidiano, né? E você que tem uma experiência trocentas mais vezes do que eu, assim, certamente, e pode até botar isso em pesquisa, né? Você pode, às vezes, para as pessoas, né, explicar, às vezes só sentindo mesmo, né, para poder realmente captar essa coisa, né? Ah, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como é que é para você? Duas coisas. Uma, o autodidático, e outra, o lance da tal da geografia cultural. Por quê? Vamos lembrar dos dois assuntos. O autodidático parece desafiante, porque eu acho tão difícil a gente ser autodidata em qualquer coisa, né? Como é que vai aprender sozinho alguma coisa, né? Enfim, a gente tem que ter sempre, geralmente, uma base, né? Em que se espelhar. Aí, claro, a gente sempre vai ter um jeitinho nosso de fazer as coisas, né? Mas para isso daí que vem a arte, né? A arte é uma tradição que a gente transforma do nosso próprio jeito de ser, né? Acredito. Mas autodidata, como assim, né? Porque sempre uma tradição a gente tem que observar uns mestres fazendo para a gente então recriar do nosso modo, né? Então guarda essa pergunta aí para não esquecer. E a outra, o lance da geografia cultural, né? Quando a gente estuda na escola, né, colégio e tal, a gente sempre aprende. Tem a geografia das populações, tem a economia, tem não sei o quê, minérios e lá, dinheiro, lá. Mas dança? Onde que entra a dança na geografia, né? Poxa vida, né? Você deu alguns gostinhos aí, né? Mas seria legal você falar um pouco mais, né, de como se aplica, tanto lá no mundo né, do Oriente Médio, por exemplo, mais exemplos, e também no mundo do Brasil, né, e do Nordeste, né, onde você conhece melhor, por gentileza. Então, tenta, por gentileza, lembra dos dois pontos que eu falei, se possível. É que eu falei dos dois porque eu, para não esquecer, Mas desculpa. tá, Fala na ordem que você preferir. realmente não teria como eu trazer essa questão cultural sem abordar o mapa de afeto, né? Justamente até aquilo que eu tinha combinado com você. Então, a parte cultural foi justamente esse resgate sobre o que é a dança do ventre, né? Onde ela surgiu. Então, essa parte mais histórica, a gente tem uma certa até dificuldade de resgatar justamente pela vericidade dos fatos, né? Veracidade dos fatos. Por quê? O que acontece? A gente tem sim alguns registros da sua origem, mas fica muito ambíguo, sabe? A história. Até a Mel Borba pode confirmar isso. Então, na minha pesquisa, eu pontuei alguns fatos, alguns registros encontrados no Antigo Egito, né? Algumas pinturas rupestres, algumas esculturas que traziam um aspecto mais feminino e traziam uma certa movimentação, né? Que dava para perceber que aquela mulher já dançava naquela época. Então, é justamente essa perspectiva histórica, né? Que eu gosto de trazer. Porque não é só dançar, você tem que conhecer, né, de onde vem aquela cultura e principalmente ter entender o significado dessa dança naquela cultura para você trazer de modo respeitoso, né? Não adianta você só dançar e tipo, vou dançar de qualquer jeito e pronto, não é assim que funciona. Uma coisa que eu pontei bastante também na pesquisa foi justamente os estereótipos, né, que muitas vezes é o que chega primeiro antes da pessoa conhecer, né, e praticar a dança do ventre, que é justamente aquela visão do colonizador, né, quando chega no Antigo Egito, ele se vislumbra com aquela evolução, vamos dizer assim, de tudo, né, de cultura, de arquitetura, né, e acaba usufruindo, né, roubando alguns aspectos culturais e trazendo para o presente, né, tanto que até hoje a gente pode ver em museus do Louvre, por exemplo, em Paris, muitos e muitos artigos egípcios por lá. E até também no de Londres, né, lá na Inglaterra. E
Foi a partir desse momento, dessa conexão com o Ocidente, que a dança ela foi evoluindo, né? Partindo do tradicional para o moderno, que é o que a gente encontra hoje, né? Então, as responsáveis, vamos dizer assim, por essa trajetória na dança foi justamente um povo considerado nômades, né? São chamados Gawase. Não sei se já deve ter ouvido falar alguém. Galvase? Gawase. Nossa, não conhecia. E de que país, mais ou menos, que eles eram? Hoje, que país que seria, por exemplo? Ou vários? Eram, assim, da Índia. Como eram nômades, eles Nossa, estavam por ali. Então, a partir dessa perspectiva de dança de rua, que era onde elas dançavam, o colonizador ele teve acesso, né? O europeu ele teve acesso à dança e, nossa, dali ele já ficou impactado, né? Que a mulher, naquela época, né? Época um pouco ainda medieval, em que a sociedade ainda estava evoluindo em termos de vestimentas, uma mulher está vestida com uma roupa e a barriga de fora, extremamente, né? Nossa, o que é que ela está fazendo assim desse jeito? Então já vai daí. E foi dessa perspectiva que eles acabam deturpando a visão da bailarina, né? Nos haréns, que a gente conhece principalmente pelos nossa, deixa filmes. eu interromper uma coisinha rapidamente. Eu vi um dia desses, em algum lugar do interior do Brasil, né, que é mais difícil ainda a situação, né, de conservadorismo e tudo mais, uma notícia, não sei se você ouviu falar também, uma vereadora que tentaram expulsar ela da tribuna, né, da Câmara dos Vereadores, porque ela estava de decote. Nossa, pra você ver, Quer dizer, até hoje, né? até hoje, 2023, no século XXI, né, existem coisas como isso, né? E é E ela é justamente vereadora, ainda por cima. É cargo de autoridade eleita pelo povo, ainda por cima. a cabeça desse tamanho, né? Um ovo, assim. É justamente isso. E é justamente essa perspectiva do harém que a gente conhece, ou pelo menos as pessoas que não estudaram a fundo, né, a dança do ventre. Então, o que é o harém para o europeu? É basicamente um lugar em que existem muitas mulheres que dançam para o sultão. E até mesmo trazem um teor até sexual, né? Totalmente diferente do que é o harém em si, que nada mais é do que um ambiente familiar, onde as mulheres podiam caminhar livremente sem o uso dos véus, né? Que elas normalmente não conseguem usar fora de casa. Então, é totalmente o inverso, né? E aí eu tentei buscar como foi a chegada da dança até o Brasil, né? Inclusive, eu descobri a Scheherazade. Ela foi a precursora da dança do ventre aqui no Brasil. Opa! É esse nome aí que eu quero pra mim. Então foi uma singela homenagem que eu fiz a ela, E o porque também interessante é que, além de tudo, de expressar esse lance da dança, do mundo do Oriente Médio e tal, né? Também traz o lance da história, né? Porque é muito famosa pelo lance de contar histórias, né? E é o que também está fazendo. me identifiquei um pouco. Eita. Tá dando pra ouvir ainda, né? Minha É, tem voz. alguma televisão no fundo com algum som ligado, não sei. Tô aqui na avenida. Vai ter muito isso ainda. Mas continuando. Eu tentei buscar justamente essa conexão e a Sherazade, a Scheherazade, ela foi uma palestina que veio para o Brasil e com ela trouxe essa tradição, né, da dança e trouxe justamente o ensino, né, para as brasileiras. Então Nossa. foi uma apropriação. Então, eu achava sempre que essa Sherazade que você falou era da história lá da Mil e Uma Noites e tal, né? Não sei o quê. Mas então existiu também uma Palestina com esse nome que veio para o Brasil. Em que ano que foi mais ou menos, sabe? Se eu não me engano, foi nos 70, 1970, nessa faixa que Ah, ela é, faz pouco tempo, cerca de meio século atrás só. foi pouco tempo. Ah, E nossa. é justamente com ela que começou a acontecer as primeiras bailarinas em São Paulo, né? Foi por volta de 1980 que essa disseminação da dança aqui no Brasil aconteceu, né? Por meio de alguns restaurantes árabes. Na época eram muito badalados e já traziam essas bailarinas, né? A Scheherazade e suas pupilas para trazer a prática da dança.
E foi muito interessante porque foi nesse período também que houve a criação da Casa de Chá Khalili. Não sei se você conhece. Ela é uma referência no mundo da dança árabe brasileira, justamente por ela trazer uma qualidade de ensino que traz o seu padrão, né? A bailarina que ela se propõe a realizar eventos nessa casa de chá, ela tem a sua dança avaliada por uma banca. Então você já vê um nível mais profissional da dança mesmo. E é muito interessante. Se eu for abrir um leque aqui, é muito detalhe que Uhum. existe. Certo. Você pode dizer para a gente que outros elementos na geografia cultural já foram estudados e pesquisados além da dança? Porque, né, para mim, é a primeira vez que eu encontro, né, algum elemento cultural, como no caso a dança, que está tratando historicamente, espaços e tal, né, sendo tratado, né? Você pode citar mais exemplos de outros elementos culturais que na geografia também aconteceu de serem estudados? Fora da dança, Uhum. acredito que a escrita e a fala também. Hoje em dia, aqui no Recife, eu conheço apenas uma escola, mas acredito que deve haver mais no Brasil, e que veio justamente dessa imigração árabe, né, que a gente teve. Acho que um pouco mais de 100 anos essa imigração aconteceu. E a imigração é muito forte na geografia também, justamente porque Uhum. a gente traz esse resgate do tradicional, né, do que eles trazem de seu país de origem, para uma fusão do que eles absorvem do país receptor, né, Uhum. e é muito interessante. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns descendentes árabes e foi bom até perceber que eles ainda têm um certo, uma certa tradição, né? Eles não apagaram totalmente as suas origens, né? Então, alguns têm leituras de chás, por exemplo, outros ainda usam a bandeira do seu país como decoração. Eu acho isso muito bonito, inclusive. Ó, tem nossa aqui no fundo, ó. Essa é boa. E foi assim, essa investigação foi bem interessante porque eu percebi que não tinha muito sobre essa chegada da dança aqui no Recife. E foi justamente essa vontade que eu tive, né, de trazer até para não só para as minhas alunas, né, compreenderem como foi toda essa trajetória da dança até aqui, mas também para os professores, né, que muitas vezes têm que se desdobrar procurando mil e um artigos e às vezes nem encontrar o que exatamente a gente precisa, né? Então foi bem Então foi um pouco difícil de conseguir encontrar essas origens. É um tipo de conhecimento que não está muito acessível, geralmente, para quem vai procurar, então? eu tive acesso a alguns artigos que falavam sobre a imigração, mas nenhum falava sobre a dança. Nenhum. E aí foi Poxa, quando Mel foi um divisor de águas na minha pesquisa, inclusive, historiadora. E aí ela me deu alguns também não é nomes. sempre você encontra uma historiadora que também é dançarina, né? Foi perfeito esse encontro. Eu já tinha feito uma live com ela, falando justamente sobre cultura árabe, né? Folclore árabe. Foi bem interessante. Ainda na pandemia, né? Naquela que tava todo mundo trancafiado dentro de casa, eu É. falei, vamos fazer uma. Foi bem interessante. Hum. E ela me deu o contato de um dos membros da família Asfora, que foi uma das famílias que fundou o Clube Libanês aqui no Recife. E que até então estava fechado, né? Passando por algumas reformas e que tivemos a notícia de que vai ser reaberto. E se for possível, se Deus quiser, vai reabrir para futuros eventos de dança árabe, né? Disseminando ainda mais essa cultura aqui no Nordeste. Mas, Interessante. inclusive, eu procurei alguns veteranos da dança também, já para conseguir captar quando que foi, né, o ano. E Tatiana Queiroga também é uma das grandes bailarinas daqui do Recife, anos de Hum. carreira ela tem. E eu consegui trazer a sua visão de carreira, né? Foi bem interessante. Ela já dançava em 89, né? Então foi um pouquinho antes da abertura do clube que ela conseguiu ter o acesso
E já chegando agora na sua pergunta de autodidata, foi justamente nessa perspectiva. A gente buscava por vídeos no YouTube, no meu caso, e no caso dela, novelas antigas, né? O Clone. E uma outra mais antiga que essa, que tinha uma personagem que era árabe e trazia algumas danças que ela ficava reproduzindo. Foi assim no meu caso. Eu comecei em 2007. E na... Se você não tinha acesso a professores, professoras por perto, assim, para você conseguir aprender junto presencialmente, então, na época? Até porque na época que eu conheci a dança, já faz 15 anos que a dança entrou na minha vida, já trazendo agora o meu mapa de afetos, né? Ela entrou num momento que eu estava assim, passando por um divórcio, né, dos meus pais. Eu era muito, muito pequena ainda, não compreendia a situação, mas me afetava, né, de qualquer forma. E a dança foi o modo que eu consegui expressar tudo aquilo que eu não conseguia falar, né? Então, ela tornou-se uma válvula de escape para mim. E foi a partir disso que eu fui aprimorando os estudos, tudo no YouTube. E eu percebi assim que eu conseguia reproduzir muito facilmente os passos. Então eu reproduzia, anotava os nomes, né, dos movimentos, e foi assim que eu fui aprendendo a Nossa, dança. olha só, hein, como é que realmente, se fosse décadas atrás, que não existia internet, não existia YouTube, como é que ia É. ficar, né? Não existe nada disso. Aham. Como é que a tecnologia ela permite, né, essa expansão cultural que quebrando, né, horizontes, né, que não... Puxa vida. É. Então, claro, a gente sempre deseja muito, né, esse afeto, né, essa presencial que é maravilhoso, né, obviamente, mas também tem vezes que quando não está disponível, né, a tecnologia permite, né, essa aproximação, Com né. Para você foi muito essencial pelo visto, né. certeza. E até hoje, assim, na época, eu acho que quando eu cheguei no ensino médio, eu já praticava um estudo que eu só vim descobrir que realmente ele existia como estudo na geografia, né? Que eu era um pouco revoltada da vida. Eu pulava algumas cadeiras de geografia e ia para o curso de dança. Aí, nesse curso de dança e algumas disciplinas, eu descobri que existe um roteiro de coreografia. Na época, eu fazia o quê? Aqueles bonequinhos de risquinho. Eu desenhava a coreografia a partir de bonequinhos. A minha Ó, professora brincava até muito sobre isso, mas ajudava bastante a memorizar a coreografia e até ajudar o pessoal que dançava comigo, né? Eu sempre fui a coreógrafa da minha turma, dos 3 anos. E aí era bem interessante esse estudo. E até hoje eu pratico ele bastante e ajuda bastante os meus alunos também. que massa. Ó, aqui, ó, a mensagem da Luna Cristiane, né? Parabéns, minha amiga, seu sucesso, merece tudo de bom sempre, coraçõezinhos. É gostoso sentir esse afeto também chegando aqui também, né? Que gostoso. É uma coisa que eu refleti, né? Tentando aí voltar à questão da geografia, né? Você falou da população, migração, né? Isso certamente eu sempre ouvia muito, né? Dizer nos estudos de geografia, né? Estuda populações, né? Então migração é um movimento importante de populações, né? E aí talvez podemos pescar por essa parte, né? Então, o que essa população diferenciada está trazendo de um espaço para o outro, né? E Então, esse talvez seja um símbolo que marca, né, um pouco dessa passagem. Aí, talvez esse seja um caminho para compreender um pouco, né, de como é que a gente consegue compreender no estudo geográfico, por exemplo, né, no caso de populações, essa espaço, né, sendo traçado, no caso, pela performance, pelo corpo, pela dança, né, pelo modo de expressar, que é diferente de uma cultura, né, que vem do Oriente Médio, uma cultura do Brasil, né? Quer falar mais um pouco sobre isso? então, um dos aspectos que a gente logo percebe assim que começa as pesquisas, né, é justamente que a dança, desde as figuras rupestres, a gente percebe que ela já era uma linguagem universal, né? Muito antes da escrita e até mesmo da fala, né? Existia o culto às deuses, a, a, o culto à guerra também, né? A gente tem algumas coreografias e
trazem elementos coreográficos de guerra, né, por exemplo. E isso é bastante interessante. Tem uma dança, especificamente do folclore, que a gente dança com a espada, né? Então já traz esse resgate dos cultos daquelas civilizações, né? Então é tudo cultural, tudo cultura. Interessante. Não tem... No, eu entrevistei recentemente, por 5 vezes seguidas esse ano, o Luiz Kobayashi, né, de uma outra cultura asiática, né, do outro lado do mundo, né, do Japão, né, da qual tenho família um pouco, né, e por acaso nós somos mais ou menos primos de província do Japão, de Fukushima, né, do meu avô, que veio de lá, faz um século, mais ou menos, e, e aí uma das coisas que eu entrevistei esse Luiz Kobayashi, que é um expert em artes marciais, e também cultura japonesa, ele falou sobre justamente uma performance japonesa que ninguém conhece, eu também nunca tinha ouvido falar antes, que também trata de espadas, por exemplo, entre outros itens de, né, guerra, luta e tal, sendo usados como performance artística. Interessante, né? Me parece que, eu não lembro agora o nome exatamente, mas eu fiz essa entrevista no YouTube, no caso. Depois eu procuro te passar também, que pode ser interessante para você conhecer essa outra conexão, né, de outros universos, do outro lado da Ásia, né? Agora não sei se o nome era Kenbutsu, uma coisa assim, agora não lembro direito o nome. É, mas, enfim, também lembro dessa coisa que eu... Primeira vez que eu descobri esse ano. Esse tipo de performance também, né? Que também se expressa, né? Com esse tipo de elemento, né? Que mais que seria legal contar, né? Falando da história e da geografia, né? Em qual sentido que a história e a geografia, né, elas estão se cruzando, né? Porque geralmente eu penso em geografia como espaço e história como tempo, né, no foco. Mas na sua pesquisa, na tua fala, você abordou muito tempos atrás, né, históricos, né? Então, por que que a tua pesquisa é de geografia e não de história, por exemplo, ou tudo é a mesma coisa? E, enfim, como é que a gente consegue analisar isso? Acredito que teve essas três perspectivas, na verdade, né? Porque, assim, ao considerar que a geografia ela é uma ciência que ela não se basta, né? Que está sempre em movimento, é viável que a gente traga essa perspectiva anterior, a perspectiva atual e a perspectiva do que a gente pode considerar que pode haver no futuro, né? Então, o atual é justamente uma modificação do que houve no passado, né? Uma coisa que eu aprendi lá no começo, na minha cabeça, a dança do ventre era somente aquilo que eu via no show de Shakira, por exemplo. Era só aquele estilo de dança. Mas quando eu fui pesquisar o folclore, você vê que tem danças diferentes de diferentes países que trazem significado. Isso é bastante interessante. Por exemplo, a dança da espada que eu falei é de uma origem. Tem a dança também das Gawase, que traz mais movimentos do ballad, né, que é um ritmo árabe. Então, tem um leque muito grande dentro da dança do ventre que muitas vezes, por não conhecer as pessoas que, né, têm vontade de dançar, acabam juntando numa coisa só. Mas é muito interessante as possibilidades que você pode fazer. Tem uma dança chamada Zahar, que é basicamente um ritual com cabelo. A gente muito com cabelo. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que era realmente um ritual onde as pessoas daquela família tinham um certo contato com o espírito, né? Com pessoas que já faleceram. E é muito interessante isso. É mais questão religiosa, né? Que a gente percebe. Então, também já traz toda essa questão de religião também como cultura. Uhum. Muito interessante. Interessante, né? Como é que o, o mundo do espaço humano é muito mais, né, do que simplesmente dinheiro, migração, né, população, contar números de pessoas que estão em tal cidade, em tal país, e quanto PIB que tem aqui, minérios e tal, né? É muito legal que tenha pessoas como você que fazem esse tipo de abordagem que
é mais artística, né? Que realmente é muito original e criativa, imagino eu, né? No meio, talvez, dos teus colegas, dos teus pares geógrafos, né? Imagino que tenha sido um pouco inusitado, Sim, talvez. até a banca questionou isso. Tipo, nossa, eu nunca tinha visto uma pesquisa tão original. E olha que eu estava falando com um professor cultural, né? Que eu escolhi justamente ele por entender um pouco da área. E ele ficou surpreso bastante e até me animou a seguir com o mestrado. Já vai ser meu orientador maravilhoso. E foi Massa. nessa pesquisa do TCC, como a minha orientadora não tinha tanto embasamento, né, nessa subjetividade da dança em si, a gente trouxe uma pesquisa mais direta, né? Então eu procurei trazer a investigação da distribuição das escolas que há aqui no Recife em relação com a imigração, né? Então foi bastante interessante, eu pude conhecer mais algumas escolas, ao todo foram 12. Tinha bem mais, só que, né, pela pesquisa em si, não dava para acrescentar. Eu Uhum. acabei ficando com 65 páginas de TCC, então foi muita coisa ainda que eu coloquei, mas foi realmente muito interessante. Eu gostei bastante dessa área da pesquisa na arte. Foi o que eu. Massa. Pois é, eu também dei uma subvertida no meu mestrado, né? Tipo, é, eu fiz pesquisa sobre histórias em quadrinhos, né? No caso, Turma da Mônica, foi meu foco. Né? Coisa que o Brasil inteiro, né, nasce crescendo criança lendo, né? Não tem como, né? Acho que é unanimidade. E aí eu queria fazer essa homenagem, né, para esse meu histórico de vida desde criancinha, começando com esse mapa de afetos pessoal. E no caso, né, tipo, todo mundo acho que guarda lembranças muito fortes afetivamente, né, dessas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do meu xará Maurício Souza, né? E aí, só que, geralmente, quando tem pesquisa no Brasil, que tem sido feita já nas últimas décadas sobre histórias em quadrinhos, é em geral feita na área da comunicação social, pensando como uma cultura de massa, né? Mas eu fiz questão, lutei que lutei, até ser aceito na área das artes. Porque eu queria que fosse considerada uma pesquisa de histórias em quadrinhos na área da estética e história da arte. Mesmo, a gente tem que meter a cara mesmo para conseguir as coisas. E essa perspectiva tua, gostei bastante. E o de engraçado é que, a princípio, um jeitinho brasileiro. O meu projeto original não era de quadrinhos. Eu Ah, achava, não vão aceitar um projeto de quadrinhos no Museu de Arte Contemporânea, porque era o chama Programa de Estética e História da Arte. E a base era o Museu de Arte Contemporânea da USP. Nossa, imagina. Aí eu botei lá um projeto que falava sobre arte contemporânea, blá blá blá, que está mais em voga hoje em dia e tal, né? Aí, no fim das contas, ainda por cima, a professora que eu peguei para orientadora era a diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC. Super autoridade, é. assim. Ela chamava Kátia Canton. E olha que engraçado, que bonito. Ainda por cima, depois acabei descobrindo que ela tinha feito doutorado, ou um pós, ou livre docência, uma coisa muito bonita de contos de fadas. Olha que bonitinho. E então houve um certo, né, conexão que eu encontrei com ela, né? Porque geralmente você conta de fada e também associa uma coisa mais infantil também, né? Ainda que, claro, ela sabe também transpor esse universo para outros cantos das artes, mais também museológicos e chiques também, né? E tudo mais. Né? Ela soube certamente trabalhar por vários aspectos, né, das artes assim, né? Para ter esse, né, cabedal de, né, repertórios e tal, né? E eu achei muito interessante como, quando eu tive uma reunião com ela, assim, vamos ver, né? Aí ela percebeu que o que eu gostava mesmo era histórias em quadrinhos, e aí, não, vamos mudar, vamos fazer do que você quer, do que você gosta. E eu achei que eu devo muito a ela, né? Por ela me permitir, né, investir mesmo nessa área que eu achei que seria meio fechada para esse arte que não seria arte muito considerada e tal, mas não, vamos lá. Bom, é bom quando a gente consegue encontrar um orientador que consiga se interligar com as ideias da gente, né? Né? Só quem faz pesquisa, passa por esse universo acadêmico que sente na pele essas coisas, né? Verdade. Agora, você falando dessa questão mais infantil, eu tive a oportunidade de mudar essa minha perspectiva também, né? Que eu sempre trabalhei com adultos, principalmente mulheres. E em 2018 fui convidada para o elenco do Aladdin Show Pocket.
E foi muito interessante, porque eu nunca tinha tido um show infantil, né? Um público infantil. E quando eu entrei ali para fazer um show da Disney, né? Que eu também sou apaixonada pela Disney, com a Jasmine, ou a bailarina, né? Foi ótimo, foi indescritível, assim. A criança, ela te recebe com um encanto mesmo, né? É diferente do encanto da pessoa que está descobrindo a dança do ventre agora com uma pessoa que, né, tá ainda experienciando o crescimento, né, da sua vida. É muito interessante. Massa. Nossa, muito bonito de ouvir falar. Todo, você bota coração, né, nas tuas palavras, né? É, suor, né? Muitas experiências que é muito interessante da gente poder partilhar, né? É, bom, já estamos aqui 40 minutos, né? É Imagina, importante a gente ir encerrando, a conversa vai longe, né? E eu também tenho que agora dar aula daqui a pouquinho. E só para encerrar, eu queria que você também falasse um pouco sobre talvez uma espécie de, não sei, paradoxos ou conciliações, eventualmente, estereótipos, né? Que imagino que você também deve ter passado por isso quando pensa assim, nossa, mas ela ela é do Recife, ela é pernambucana, nordestina, como é que tá aí tanto divulgando coisa de outros países, sendo que tem no Brasil, né, o frevo, tem outras coisas todas, né, o forró e tantas outras tradições mais específicas do território, né, em que ela cresceu, né? Como você pode responder a essas dualidades e multiculturalidades étnicas e regionais, enfim? eu gosto dessa questão multidisciplinar, né? Eita, multidisciplinar. Então, normalmente, eu nunca tive, assim, esse estereótipo, mas a gente trabalha bastante a fusão, né? Então, eu gosto de trazer, eu sou uma viciada em fusão. Então, eu trago elementos da cultura nordestina, o forró, por exemplo, com movimentos da dança do ventre. Então, isso ouvindo, por exemplo, um chachado. E é muito interessante, porque você consegue unir duas culturas em uma só. E é justamente isso a paixão do que eu gosto de trazer, sabe? Mas, assim, questão de dualidade, vamos dizer assim, né? De estereótipos, eu senti no começo de alguns que vinham me procurar, querendo aprender não para dançar para si, mas para o marido. Aí já pega um pouquinho em mim, porque desde do início da pesquisa, eu já percebia que havia essa distorção, né, de interpretação da dança. Então, pelo menos comigo, eu não gosto de passar esse lado, né? Eu tento formalizar ela da história, de como tudo aconteceu, e tento fazer com que ela entenda a dança como um momento só dela, né? Um momento dela refletir tudo que ela precisa colocar para fora e exteriorizar. Então, esses Uhum. estereótipos eu costumo quebrar de um pouco mais leve, né? Trazendo a prática na dança. Interessante. Eu também tive um workshop de forró, que quando eu vou para São Paulo, que minha família, né, é de São Paulo, eu cresci na capital paulista e tudo, e às vezes eu vou, né, tipo, mês passado agora, eu fui fazer um workshop de vários tipos de danças, e entre elas, uma professora que falou que a vida inteira dela, na verdade, foi frequentemente pro belly dance também, para dança do ventre, mas também virou forrozeira também. E aí, na aula que ela deu pra gente naquele sábado, ela misturou as duas coisas mesmo também, e foi maravilhoso. É, tipo, eu nunca imaginava também antes. E aí você me falou isso agora, né, de fazer essa fusão, e aí ela permitiu pra gente, não precisa, né, travar só numa coisa assim, numa tradição. Podemos misturar, podemos sentir como um movimento pode levar ao outro, uma inspiração levar a outra, né? Ouvir o instrumento, né? Ir fluindo, né? Sentir essas ondulações que a dança do ventre tradicionalmente traz e também poder trazer também para o forró e assim por diante, né? Então foi libertador também para mim poder participar desse workshop com chama Rita, né? Ela também está aqui no Instagram, Rita Fernandes, eu acho que é o nome dela.
E então foi bem também maravilhoso participar dessa vivência que bate um pouco com o que você mencionou também do teu trabalho. E tem essa questão da fusão, a gente vê muito também lá nos primórdios, assim, né, das músicas brasileiras. É o Tchan. Lembra que lançou a música, né? Então, Essa acredito com o Brasil, pronto. Já vai daí essa fusão. A gente já traz uma nova perspectiva, né? Recentemente, uma bailarina belly dance também, que foi uma das minhas inspirações no meu estudo autodidata, Natália Piassi. Ela ganhou o prêmio na fusão, trazendo justamente essa música. E foi muito, muito maravilhosa a coreografia. poxa, que massa. Bom, estamos aqui já há 45 minutos, hora de dar tchau mesmo então. E realmente agradeço muito por essa tua simpatia, esse teu conhecimento, tua pesquisa, teu mapa de afetos compartilhado, enfim. É, e é isso, agradeço muito, né, pela contribuição, né. Passaram aqui de vez em quando alguns dos nossos conhecidos e seguidores e tal, e fica esse registro, né, para Instagram. Depois eu vou também passar para o YouTube, que vai ficar lá mais fácil de compartilhar link depois, que no Instagram é uma bagunça, né? Tudo vai acumulando lá no fundo, fica difícil de resgatar. Aí depois que eu também conseguir passar para o YouTube, também te passo o link, que fica mais fácil de resgatar como, né, um documento Sim, bibliotecário, né? Enfim, um repertório, né? ah, um acervo, né? Muito bacana para poder compartilhar, né? Essa nossa conversa, que acho que é muito rica e proveitosa. Muito obrigado. obrigada pelo convite. Foi maravilhosa essa conversa. Saber Maravilhoso. a experiência com a dança foi ótimo, porque a gente também tem essa questão do homem da dança. E Como aí, é que é? Não entendi. O Homem da Dança? o homem da dança, porque muitas vezes existe esse estereótipo de que o homem não pode dançar. Né? Tem esse. Mas aí, ó, você é a prova viva. Só que eu estou numa dança, né, de pares, né? E sempre foi muito tradicional existir desde lá tempos antigos também. Eu lembro lá na era medieval, né, castelos lá, dançando, né, os de pares. Então, né, eu estou seguindo, né, me encaixando um pouquinho nessa tradiçãozinha dos pares, né? Agora realmente de homem dançar sozinho deve ter também certamente, né? Mas não me lembro. E eu me encaixei nessa tradição dos pares, né? Que, enfim, vai longe, né, também as discussões, e eu, inclusive, entrevistei também os meus professores de forró aqui em Florianópolis, inclusive, depois também te passo o link se quiser também conhecer um pouco também dessa análise profunda que a gente também fez sobre todas as polêmicas envolvendo a dança do forró, do par e não sei o quê, e a saúde, tantas coisas também. É muito interessante que é outro chão também de análises e reflexões que dá para fazer e sentimentos também. Aham. Gratidão. Então, valeu. Até mais então. Tudo de bom.